Ok, está bem, obrigada. Pronto, então eu vou começar aqui também a apresentar um bocadinho, antes de mais agradecer outra vez, não é? Então, aqui Miguel e à professora Carla e ao Ismato, não é? Por poder estar aqui a partilhar convosco então um bocadinho do meu trabalho. Eu vou partilhar o ecrã. Ah, Miguel, consegues-me... Já te pus, já pus. Já deu? Já, já, Ok. ok. É só um segundo. Estão a ouvir bem aí, não estão? Som? Ok. Pronto. Ok, e agora vou só fazer aqui... Pronto, estão a ver bem, não estão? Tudo bem. Ótimo. Estamos Ok. muito bem. Pronto, então eu trouxe aqui este tema de design para a inovação social, porque é uma área que me tenho dedicado muito recentemente. Eu vou falar um bocadinho, quer de como é que eu entrei neste tema, através do doutoramento, onde o professor Miguel também foi o meu professor durante o curso de doutoramento, que ainda não está terminado, estou à espera de fazer as provas, mas depois também mostrar como é que isto se deu para a minha atividade profissional, pronto, paralela, né? Um, eu deixo aqui também o meu contacto, sou designer de comunicação e trabalhei muitos anos nestas empresas que estão aqui, na Byte, agora já não se chama Byte, se chama Y Creative, pertence ao Y Group, mas isto para dizer que pronto, não comecei sempre a trabalhar nessa área de design de transição social, embora fosse uma coisa que eu ainda não soubesse, mesmo não soubesse o que era exatamente, sempre me gostei muito destes temas pronto, uma atividade mais relacionada com a parte social, cultural, da ativação das comunidades, etc. Mas a verdade é que trabalhei há muito tempo em trabalho mais comercial, em agência, e que me deu muita experiência e em muitas áreas, em packaging, em fazer cartazes, ponto de venda, editorial, branding, pronto, muita coisa que fui fazendo. Pois, nos últimos, há alguns anos, já nos últimos anos que tenho trabalhado na Byte, tive a sorte de ter um cliente, trabalhar em este cliente, a Aldeias Feitas de Portugal, em que tive a oportunidade então, de começar a contactar com estas aldeias e depois também com outro cliente, que são as aldeias, essas ainda são as aldeias históricas, mas com outros clientes, que eu não tenho site, com outros clientes foi as aldeias de montanha. E o que é que isto fez? Quando comecei aqui era um trabalho, lá está, estratégia de comunicação, por isso nós fizemos uns stands para a BTL, fizemos um website, fizemos publicidade para promover este destino, mas percebi que realmente, como designer de comunicação, achei que fazia sentido, ou comecei a tentar perceber como é que nós poderia intervir um bocadinho mais fundo, sem ser só na parte de comunicação, ou na parte de quase de comunicação turística e de marketing dos destinos. E foi aí que decidi uh, inscrever-me no doutoramento na Faculdade de Arquitetura e decidi trabalhar precisamente este tema que está aqui, que é o tema da minha tese, o design de comunicação na inovação social. Pronto, e por causa deste contato na empresa com estes clientes, pensei que gostava muito de fazer então uma aplicação prática a estes territórios de baixa densidade populacional que aquelas aldeias, as aldeias sofrem disso e muitas, quase a maior parte das nossas aldeias em Portugal no interior tem essa questão, né? Vão ficar sem pessoas ou tem população muito envelhecida e por isso eu comecei essa a coisa que me tinha ficado, que é como é que, se calhar, como é que eu consigo, como designer, intervir um bocadinho mais profundamente neste problema dos territórios, decidi fazer então, trabalhar sobre este tema. Pronto, e assim só para introduzir um bocadinho o que é o design para a inclusão social, uh, como todos nós vemos, né, experienciamos hoje em dia, quer com o aquecimento global, quer com esta questão de diversificação, com a questão dos fluxos migratórios, enfim, tantas outras coisas, fake news, enfim. Começamos a perceber que cada vez mais os problemas que envolvem depois as atividades de design são aqui, pode chamar de problemas complexos, né, de wicked problems, como se chama
como se chama muitas vezes. E então tem a ver com isto, que são problemas altamente complexos, tem um sistema muito complexo. Nós não conseguimos, mesmo se estivermos a fazer um projeto determinado, não conseguimos aceder a todas as dimensões do projeto e, por isso faz com que eles sejam realmente bastante difíceis de trabalhar. E é aí que entra o design para a inovação social, ou seja, o design para a inovação social é considerado uma área emergente, começa a ter cada vez mais peso no campo de design, porque em que vai conjugar então assim, os dois campos, a inovação social e o design. E para ver um bocadinho mais, assim, resumidamente, o que é a inovação social, basicamente podemos definir assim, que é, nós temos vários recursos, existem vários recursos nos territórios, nas comunidades, nas empresas, nas instituições, sejam de for, e é pensarmos como é que esses recursos existentes podem ser combinados de uma forma inovadora, mas aqui especificamente relacionados com a resolução dos problemas das comunidades e com questões de sustentabilidade e de bem-estar comum. Não é só um problema para resolver, uma solução para resolver um problema de algum stakeholder específico, mas perceber como é que podemos organizar um sistema que seja benéfico para toda a gente. Há muitos exemplos de inovação social, são inúmeros, muito variados, e estes aqui são só algumas imagens de alguns que eu posso apontar para concretizar melhor um bocadinho como é que funciona. Por exemplo, os comboios, aqui essa imagem que temos das bicicletas, os comboios são organizados por pais para levar os filhos à escola, que fazem com que andemos todos menos de carro, fazem com que as crianças façam desporto, fazem criar aqui um sentimento de comunidade, fazem melhorar o ambiente das cidades, os mercados dos produtores, que todos nós também já hoje em dia já utilizamos para comprar produtos mais próximos de nós e que não sejam inseridos naquelas cadeias de grande distribuição. E projetos como a Universidade Aberta, que é um projeto já há muitos anos, que é considerado também um dos primeiros projetos de educação social, porque juntou precisamente o recurso da tecnologia digital a esta lógica de possibilitar o acesso ao ensino a muito mais pessoas, e que hoje em dia está completamente disseminado e é comum, é com todos os cursos online que existem, mas na altura realmente foi uma inovação. Ou, por exemplo, este projeto está aqui em baixo, com estas imagens que está em baixo, em Milão, e também já foi explicado em muitas cidades, por exemplo, temos a questão das cidades não terem casas acessíveis para os estudantes e termos, por outro lado, idosos que estão sozinhos em casa, com casas muito grandes, porque viviam com a família, agora já não vivem. E então, ao juntarmos estas duas partes, que umas precisam de casa acessível, outras precisam de companhia, e juntar essas pessoas para lá mais uma vez beneficiar as duas e conseguir aqui criar também aqui novas relações de comunidade. Em geral, embora existam muitas variadas formas de inovação social, elas em comum têm sempre isto, que é, lá está, como o caso dos idosos e dos estudantes, reforçar esse tipo social, portanto, criar comunidades que podiam estar mais frágeis ou até criar novas, e funcionar muito por esta imagem, eu acho que é uma metáfora muito boa de como funciona a inovação social, que é, normalmente são ações muito pequenas, muito concentradas, muito micro, com as gotinhas que caem na água, mas depois vão se alastrando, tal como as gotas que caem numa superfície de água, vão fazendo estes ciclos concêntricos, e é isso que a inovação social faz, ou seja, começa de forma muito pequena, muito focada, mas depois com estratégias que também são aplicadas pelos designers, as coisas começam a disseminar, começam-se a replicar, cada vez mais pessoas têm contato com estas iniciativas e elas vão aumentando o seu espectro de atuação. Portanto, enquadramos um bocadinho a inovação social e agora perceber o que é o design para a inovação social. É basicamente a utilização das metodologias, das ferramentas e tudo o que nós fazemos como designers, precisamente aplicado às iniciativas de inovação social. Sendo que tem aqui que às vezes em projeto mais tradicional não temos tanto este input, temos o input do cliente, temos o input das organizações que estão envolvidas no projeto e, obviamente, o input dos utilizadores.
mas na inovação social nós temos muito esta questão que é os designers trabalham em parceria, em pé de igualdade quase as pessoas que não são especialistas em design, sejam os vários stakeholders, mas efetivamente as comunidades em si. E por isso há essa frase aqui que é um título de um livro também, que eu depois, no fim, deixo também de bibliografia, este autor do Sergio Mangini, que é um autor muito de referência, um dos autores de referência desta área, que é o que é o design when everybody designs. Portanto, o que ele diz é isto, é que toda a gente tem capacidade de, nessa lógica de desenvolver projetos que melhorem a vida em comum e que sejam ligados a objetivos de sustentabilidade. Portanto, as próprias comunidades, as próprias pessoas sabem, são elas que conhecem melhor os seus próprios contextos, e por isso cabe ao designer saber inserir nessas dinâmicas e projetar com elas e não para elas. Pronto, depois aqui só para enquadrar, eu como sou designer de comunicação, quis-me então focar em como é que o design social funcionava através do design de comunicação, como é que o design de comunicação realmente podia ser aqui um veículo para todas estas dinâmicas, sendo que o design de comunicação, tal como eu trabalhei, do encaro, sempre encarei assim, ele é muito mais do que só tratar os aspectos gráficos, né, a comunicação visual. O design de comunicação está muito aqui encarado nesta perspectiva de perspectiva alargada de expressão, em que, de um lado, temos a solução de problemas, mas do outro temos aqui uma lógica de criação de sentidos e como é que nós conseguimos, como especialistas em comunicação e a fazer projetos, etc., conseguimos fazer com que as pessoas, se calhar, pensem nas coisas de outra forma, pensem em algumas iniciativas que tenham perto de si, pensem em poder participar, enfim, há toda esta lógica muito mais abrangente e que, no fundo, também está muito alinhada com, lá está, com todos os vários emergentes do design. O design cada vez é menos caixinhas, né? e cada vez é mais uma coisa muito multidisciplinar, muito mais lata, muito mais abrangente, muito mais flexível. Esqueci-me de dizer, por favor, se tiverem questões, podem me interromper à vontade, talvez, se quiserem dizer alguma coisa. Pois, quem quiser pergunta, pode pôr. Claro, exatamente. Pronto, então decidi fazer sobre aquele tema, o meu doutoramento, focado, então, como vos disse, na baixa densidade. E, como vos disse na Apple, foi então neste território das aldeias de montanha, no qual vocês conhecem, mas são basicamente é uma rede de aldeias, 41 aldeias muito pequeninas. Aqui nesta imagem central, no mapa, temos as primeiras, as que se juntaram primeiro, que eram muito menos, mas que aos poucos a rede, ao longo dos anos, foi toda orgânica. E são todas em comum, elas têm a situação de estarem geograficamente na Serra da Estrela e também algumas na Serra da Gardunha, portanto são todas territórios de montanha, mas também não têm todas estas características, que são muito pequeninas, têm pouca população, muito envelhecida, mas em comparação, por exemplo, com as aldeias históricas, têm uma nota que são aldeias que ainda têm comunidades ativas. Às vezes, nas aldeias históricas, nós visitávamos as aldeias e elas são muito bonitas, são todas recuperadas, houve esse cuidado, mas são aldeias muito turísticas e, às vezes, por exemplo, se não sei se conhecem, que é uma aldeia linda, é maravilhosa, mas na altura, quando nós lá fomos, tinha uma pessoa que vivia na aldeia. Era quase era ali uma aldeia cenário, que obviamente eles vão tentar de reverter isso, mas é mais difícil porque a comunidade já saiu. Nessas aldeias de montanha, as coisas ainda existe gente e com este projeto, que as aldeias de montanha são um projeto da ADIRAM, que é uma organização local composta pelos municípios e por organizações privadas, tenta então dinamizar lá está, essas aldeias. E, portanto, também através, muito por iniciativa desta associação, portanto, a ideia fez aqui muitos projetos que também vamos ir para a frente, as aldeias realmente conseguem ter aqui dinâmicas diferentes. A minha perspectiva foi sempre, quando fiz este doutoramento, foi sempre encarar estas aldeias e a questão da diversificação populacional com os problemas que têm inerentes. Sim, Miguel? Miguel? Diz?
Não, parecia-me que tinham dito alguma coisa. Desculpa. Não. Sou eu que vou dizer, tipo com uma grande gripe, de vez em quando tenho um bocadinho de tosse, de ressaca. Ok, ok. Tudo bem. Pronto, então, focar no, obviamente, mapear os problemas, perceber quais eram esses problemas, mas focar muito em pensar nesses territórios como territórios de oportunidade e na quantidade de hipóteses que há aqui que nós podemos lançar e criar, mais uma vez, tendo em conta que existem aqui comunidades que estão dispostas de coisas, que dinâmicas é que nós podemos, de facto, desencadear para que os territórios possam ter mais vida. Pronto, isto agora assim muito rapidamente, não é o propósito, mas só para perceber no doutoramento, depois desenvolvi uma série de métodos, fui para o terreno, fui falar com pessoas, fui fazer visitas a várias aldeias, para perceber, lá está, para mapear o problema e para perceber porque é que estávamos a falar, embora já conhecesse o território, quis fazer isso outra vez. Desenvolvi sessões co-criativas com pessoas, com stakeholders que sabiam, pessoas ligadas a áreas importantes, que era importante também perceber o que é que elas achavam desses tais problemas e dessas oportunidades. Fiz um workshop também com alunos da faculdade, um bocadinho também para perceber como é que os alunos de design podiam ligar e intervir, de facto, num território como este. E a minha proposta foi, além de fazer um workshop em que falava, onde dava a conhecer então essa área de design para a integração social. Desculpa que esta imagem está toda desfocada, agora é que reparei. Mas fizemos com os alunos da faculdade, fomos para Frádigas, que era uma aldeia, reparem que só tem 7 pessoas lá a viver, mas nessa altura, como era verão, tinha mais gente. E então fizemos uma sessão para tentar perceber como é que podíamos revitalizar uma escola desativada primária, que já não há lá crianças. O que é que as pessoas queriam para aquele espaço e como é que nós, como designers, podíamos ajudar a estruturar esse futuro projeto. Fizemos muito, portanto, vou ver aqui imagens dessa sessão, foi muito interessante. Os alunos estiveram em grupos com as pessoas da aldeia. E estivemos então a debater, a fazer um brainstorm, a perceber como é que seria o espaço da escola, enfim, foi bem interessante. Depois, ainda no projeto, também, a proposta do meu doutoramento é então criar uma plataforma digital que possa então juntar, ativar essa inovação social e possa juntar estas coisas, que é como é que eu consigo fazer aqui uma espécie de banco de ideias em que qualquer um de vocês, qualquer pessoa, pudesse entrar neste site e pudesse deixar uma ideia podia ser implementada numa das aldeias, que tivesse esta lógica de inovação social, e depois pudesse entrar, as pessoas podem entrar em projetos e com pessoas da comunidade desenvolver os projetos. Isto é só uma ideia ainda, não é? Só está em fase de projeto, mas eu estou a tentar que isto seja, junto à DIRAM, seja implementado e vamos ver se conseguimos financiamento para isto avançar. Outra das propostas de doutoramento era criar também aqui uma estrutura mais a longo prazo para funcionar no modelo de Living Lab. O que é um Living Lab? É uma estrutura que une os atores relevantes para o território para se juntarem, para fazerem projetos e para fazerem para avançarem no sentido coisas que são necessárias, que julgam necessárias, e portanto isto também é uma proposta em conjunto com o Pulsite, fazer realmente esta implementação no terreno, para tentar ligar então alunos de design, as faculdades, etc., aos territórios de uma forma mais consistente e implementar então estes projetos que podem ser lançados por designers, comunidades, pessoas exteriores, etc. Em modo de resumo, o que é que em toda a minha investigação eu percebi ao longo dessa prática toda? Que, de facto, os papéis de design no design social não são os papéis mais tradicionais que nós estamos habituados a exercer quando trabalhamos em comunicação, em produtos, enfim, ou em projetos de ateliê ou de agência. Temos esta questão de trabalhar muito como escutador, ou seja, os designers têm essa capacidade, como estão familiarizados com a metodologia de projeto e com a produção criativa, etc. Há muito acontece muito isto de nós podermos criar, de facto, os projetos e conseguirmos projetá-los para a comunidade e fazer depois eles seguir. A questão da facilitação também é muito importante, ou seja, é uma coisa que nós não aprendemos na escola, mas é muito relevante esta capacidade de conseguir falar
com todos os envolvidos e conseguir inserir as pessoas nos projetos e fazer, capacitá-las e fazer multiplicar a capacidade de ação delas e das sinergias que possam existir entre elas. A mediação, que é um bocadinho está ligado, né? Sermos um bocadinho tradutores e fazermos os pontos ligarem-se e fazermos as pessoas conseguirem falar melhor umas com as outras e as áreas falarem melhor umas com as outras. E também a coisa de, mais uma vez também com as ferramentas que temos muito também essa capacidade de permitir dar ferramentas aos projetos, ou de capacitar os projetos para se sustentarem ao longo do tempo. Isso é um problema da inovação social, às vezes as coisas aparecem, os projetos aparecem, mas depois, como muitas vezes são pessoas funcionam muito à base de voluntariado, não é? São os projetos que as pessoas lembram de fazer e querem implementar, mas depois precisam dessa como é que eles se sustêm, né? Tem que arranjar financiamento, tem que arranjar, tem que ter comunicação, tem que desenvolver produtos, enfim, há uma série de coisas que têm que acontecer e que nós, designers, podemos ajudar a fazer. Em geral, em comum também a todas estas coisas, há essa lógica que eu também acho muito interessante, que é, mais uma vez, também não faz parte das competências que trabalhamos nos cursos e nas faculdades, ou mesmo às vezes na prática, que é o design para, o que chama aqui a convivialidade, ou seja, para a relação. É esta coisa de nós temos que saber pôr as pessoas a falar umas com as outras, falarmos de nossas pessoas, inseri-las nos projetos, traduzir a nossa linguagem ou os nossos métodos mais técnicos para que as pessoas possam se sentir confortáveis a participar neles. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante desta área. Mas depois outras coisas, capacidades específicas do design, nós sabemos, é muito importante nestes projetos, esta questão de reenquadrar as situações, mudar as perspectivas de um problema e pensar noutras soluções que se calhar só chegam lá, se houver realmente essa lógica de como é que eu posso olhar para este problema de maneira diferente e fazer uma coisa inovadora. A materialização visual, né? seja em comunicação, seja em produto, nós conseguimos materializar as ideias, isso é muito relevante para ajudar as pessoas também a tirarem as coisas da cabeça e conseguirem ver e conseguirem partilhar e ter ideias para mapear estas coisas, um sistema aqui, que recursos é que há, o que eu posso fazer para tornar todos os atores mais visíveis, para participar, obviamente, ter aqui, sejam produtos, sejam serviços, sejam outras dinâmicas, experiências, eventos, etc. Quando as coisas acontecem e se tornam palpáveis, é sempre muito diferente e nós somos capazes de fazer isso. E também essa questão de como é que conseguimos construir e tornar visíveis cenários futuros mais interessantes para as comunidades que estamos a trabalhar, para de facto conseguirmos avançar em direção à sustentabilidade. Espero que não sejam a ouvir barulhos estranhos, eu estou aqui no sítio público e de vez em quando ouvem-se assim barulhos. Pronto, o design para a comunicação tem muito a ver com isto, que é não só design de comunicação, mas para a comunicação, que ela está a fazer as pessoas falarem entre si e comunicarem umas com as outras. E a tal coisa da tal imagem das boquinhas, como é que eu consigo, como designer, arranjar aqui ferramentas para as coisas se explicarem. Eu não quero ter um projeto só, lá está, com um raio de ação muito pequenino, eu tenho que depois desenvolver toolkits, ou websites, ou comunicação, etc., para que esse projeto abrange, chegue a mais pessoas e que mais pessoas eventualmente se interessem pelo tema. Aqui são um mapeamento também aqui nas bolinhas azuis, é um bocadinho que eu identifiquei como se calhar os papéis mais tradicionais dos designers, né? Pensar em usabilidade, usar a criatividade, pensar no human centered design, na eficiência, nos aspectos formais, etc. Mas depois então que estes círculos tracejados em todas as coisas que eu fui identificando e falei um bocadinho há pouco também, algumas delas são então os papéis mais abrangentes que no design para a inovação social nós conseguimos desempenhar. Pronto, e isto para dizer que foi então, este doutoramento, o que é que aconteceu? Fez com que eu entrasse neste tema, né? Fui explorar todas estas coisas, perceber que podia trabalhar nas aldeias, e depois o que aconteceu, e que foi muito bom e muito interessante para mim, foi que comecei a perceber que conseguia trabalhar exatamente sobre esta área. E então, desde aí,
desde esta altura em que comecei então a estudar sobre isto, tenho trabalhado em projetos muito mais, sempre, a maior parte das vezes ligados às aldeias de montanha, mas que estão realmente a aplicar aqui estas lógicas de inovação social. São projetos muito diferentes, com lógicas muito diferentes, mas que têm sempre este condutor que é, eu tenho cursos que já existiam, ou que eu posso ajudar a ir buscar, não é? Tenho que criar aqui sinergias para lançar aqui ideias ou dinâmicas que possam então combater a desertificação populacional, trazer novas pessoas para as aldeias e também manter vivas as comunidades que lá estão. Então, um desses projetos são as coortes cooperativas, são uns espaços neste momento existem 3 aldeias em que qualquer um de vocês pode ir lá trabalhar em teletrabalho, nómadas digitais, o que for, e então faz com que, e eles são usados, efetivamente, são muito procurados, porque temos pessoas que trabalham para a Farfetch, para empresas internacionais, etc. Estão nestas aldeias a trabalhar. Fizemos também incluir aqui com a minha colega, que neste momento trabalhamos juntas, a Sandra Pinho, também é designer, temos trabalhado para estes projetos, portanto, as redes sociais, onde estamos aqui a passar um bocadinho o que é, lá está a tal questão da mudança de sentido, que é, nós não queremos que as pessoas olhem para as aldeias como um sítio com casas antigas, com histórias antigas, de artesanato antigo, etc. Claro, as aldeias também são isso, e aí fala a história delas, mas perceber que há outras coisas que nós podemos ter, que não temos, por exemplo, nas cidades, que é essa questão de desacelerar, ter espaços modernos e equipados para trabalhar, mas sem estar sujeitos ao trânsito, ao escritório ou à vida mais caótica da cidade. E, portanto, mas lá está, mudar a perspectiva das pessoas sobre o que é uma aldeia, sobre o que é o interior e fazê-las pensar de forma. Essa é muito Este boa. projeto Cajeiras, eu depois. Tá lá? É a outra 67 para Ah, tá. Era o mesmo número? Eu achei estranho, é? A Carla É. está aqui com. Então, o projeto Cajeiras é um projeto também das aldeias que quis fazer aqui um bocado do empoderamento das queijeiras da Serra da Estrela, e depois fala-se muito dos pastores, fala-se muito do queijo da Serra, mas nunca se fala de quem faz este queijo da Serra. São então essas senhoras que pronto, têm têm queijarias e que a ideia era dar-lhes aqui, capacitá-las através de um programa que foi criado uma capa em Borel, que está aqui na imagem, pela minha colega, a Sandra, que está aqui também, que vinham então esta capa, e através das vendas da capa e de um livro que foi também desenvolvido, fazer aqui angariar aqui fundos para precisamente dar um curso de empreendedorismo a estas queijeiras para que elas possam então lançar marcas do seu queijo mais diferenciadas, possam promover as suas queijarias de outra maneira. A plataforma Lugar é também um website que também está online, que nós temos um projeto, mas que a ideia é um bocadinho, nós temos a tal escola de Trádigas, ou mostrar um pouco aquela ação que acontece há um espaço que está desabitado, não está a ser utilizado, precisa de obras, não há fundos, então o que é que vamos fazer? Vamos mostrar o projeto neste espaço e qualquer um de nós pode apoiar financeiramente, ou é uma espécie de plataforma de crowdfunding, mas para este tipo de projetos das aldeias. Ou não só podemos apoiar financeiramente, mas, por exemplo, temos já uma mesa em casa que não queremos, eles precisam de uma mesa, tenho uma listagem das necessidades e depois posso usar as necessidades com quem queira participar. Neste momento, estamos a fazer também esse projeto do Museu do Estudo das Aldeias de Montanha, que foi então numa candidatura em que eu estive envolvida e ganho o financiamento da Fundação à Caixa, do projeto Promove, e estas imagens são agora da Páscoa passada, portanto, estive lá há uma semana, na Páscoa, e foi incrível. Ou seja, a ideia deste museu, o que é? Porque é que se chama Museu do Futuro? Então, temos uma plataforma digital em que nós podemos, funciona como um museu, como há todas estas tradições, artesanatos, histórias, receitas, personagens que existem nas aldeias, infelizmente nós sabemos que nada for feito vão se perder, não é? Porque é uma tendência natural. No entanto, e é isso que nós vamos fazer, portanto, vamos filmar as pessoas a fazer pão para o comunitário da aldeia, vamos entrevistar as senhoras
sabem cantar ainda as músicas que cantavam na sexta, fomos ver as receitas do lado da Páscoa, mas ao mesmo tempo queremos que este Museu do Futuro não seja só uma plataforma digital lógica e ideológica, mas que tenha o mapeamento dos recursos. Ou seja, eu vou perceber que em Videmonte, que é de onde são estas imagens que estão a ver, em Videmonte eu tenho ainda a plantação de centeio, tenho os rebanhos de ovelhas que podem dar leite para a Serra da Estrela, e para o queijo da Serra da Estrela e outras coisas. Tenho uma série tenho campos que são certas para determinados tipos de agricultura, enfim, tenho uma série de recursos que pessoa empreendedora, que posso estar interessada em eventualmente mudar-me para um sítio como este, mas que não sei bem se montar o meu negócio, ou queria lançar aqui um produto, portanto, estar em gastronomia ou o que for, posso então depois perceber que recursos são estes. Isso é que, daí o nome do Museu do Futuro, nós temos que é seja uma plataforma que preserva o passado, mostra os passados, mas projeta então para o futuro e mostra-nos o que é que essas aldeias, o que é que elas têm que pode ser utilizado no futuro. Estamos a fazer também toda a arquitetura do site, a desenvolver toda a plataforma, é só para mostrar um bocadinho o que é que o design, o que é que um trabalho de design nesta área implica, não é? Implica pronto, todo este desenvolvimento, por exemplo, aqui nesse caso deste produto digital, que é então esta plataforma. Depois, só para terminar, outros projetos também estou envolvida, que neste momento também está em curso, é o LAMP, que foi um evento criado ano passado, teve a primeira edição ano passado, que é o LAMP Wool Innovation Week, portanto, em Manteigas, que é uma das aldeias de montanha que tem grande tradição ligada aos lanicípios, porque tem fábricas, basicamente quase toda a aldeia trabalhava antigamente nas fábricas de lanicípios, e de onde ou imagino que conheçam, pronto, o Burel, a Burel Factory, é de manteiga, é uma das empresas, das fábricas, juntamente com a Ecolan, soube comemorar esta produção e pegar na produção tradicional do Burel, com tecido muito particular, com muitas qualidades, não só para o vestuário, como a Burel Factory fez e bem para mobiliário, para painéis, de isolamento, distorção de som, etc. Enfim, o professor Miguel saberá melhor que eu. Mas, então, o LEND foi um evento criado com este propósito, mais uma vez, mostrar este recurso, ativar aqui uma série de uma programação relacionada com a LAN e lançar aqui uma série de atividades, por exemplo, um prémio de design que teve a sua edição ano passado e que este ano há de ter outra, por isso depois quando tiver, ainda não foi lançado, mas também depois passo ao Sr. Miguel para ele divulgar com vocês, se alguém quiser conhecer, porque tem a ver com como é que nós conseguimos criar produtos, serviços, ideias relacionadas com na lã como matéria-prima ou com os seus derivados e lançar aqui produtos de design inovadores. O LEM teve a ativação da comunidade local, convidámos a Susana Antónia da Avó a trabalhar para ela vir ativar aqui, fazer uma dinâmica de criação com a comunidade, os senhores que trabalhavam nas fábricas, sabiam fazer, costurar, etc. Fazer aqui uma peça artística que ficou incrível, foi feita com mangas de camisola de lã, cortadas, que as pessoas encheram e depois costuraram as palavras que eram comuns às fábricas, coisas tipo a revistadeira, que é os nomes das máquinas, enfim, foi muito giro, foi uma dinâmica super interessante e toda a gente participou, saiu lá, assim, de coração cheio, é uma coisa muito gira desta área, que é as coisas têm muito mais significado e são muito, às vezes são muito importantes, porque as pessoas envolvem-se muito e é mesmo muito interessante. Isto é um exemplo, aquela peça, antes de ser posta naquela fachada, estava aqui, era usada pelas pessoas, e tem as tais, vem aqui em pedeiras, temos muito difíceis, discussões, enfim, foi muito giro. As crianças também participaram das escolas, tivemos residências criativas, em convidámos um grupo de designers de várias áreas para ir, então, durante uma semana, ver tudo o que havia para perceber sobre balanço em manteigas e desenvolver novas coisas. Aqui embaixo vemos imagens de uma aluna da Faculdade de Arquitetura que fez aqui, era design de moda e fez aqui umas peças
especiais durante esta residência. Estes designers tiveram um dia aberto, estava todas as pessoas a participar, quem for visitar manteigas nessa altura podia participar, e fomos aos pastos, vimos as despias, vemos como é que esta lã, estas ovelhas da Serra da Estrela é especial, porque efetivamente é diferente das outras lãs, e tivemos uma série de programação cultural, que mais uma vez, para dizer o quê? Eu como designer, o que é que eu fiz? Eu estive envolvida não só na comunicação, mas na própria programação. Lá está, é muito abrangente para pensar, o que é que quem é que podíamos convidar, quem é que devia estar aqui, o que é que faz sentido nesta programação com estes objetivos. Fez uma exposição, fizeram-se concertos, fizeram-se então parcerias, lá está, mais uma vez, as sinergias com as fábricas, o Brand Factory Ecolan, com visitas às fábricas, com participação em conferências, e depois a parte mais típica da comunicação, desenvolver um website, desenvolver as redes sociais, como comunicar este evento às pessoas. E com isto, termino aqui a apresentação do meu trabalho, deixo só também, com certeza, eu partilho essa apresentação e partilho convosco, com certeza, mas só deixar aqui alguma bibliografia, para mim é das mais relevantes para esta área. Então, o Manzini, como vos tinha dito, com aquele livro que tinha falado, e aqui com outros dois também bastante relevantes. Também coloquei aqui uns links do YouTube, se vocês quiserem ver. Ele tem várias conferências online, portanto conseguem ter contato com as ideias dele, mesmo sem estar a ler os livros ou antes de ler os livros. Pode avisar que esses dois estão traduzidos para português e vão ser lançados aqui em Portugal em outubro. O Gabriel estava a dizer ok. que eles vão ser editados em português. Em Os outubro. livros do Manzini. Dois do Manzini. Já foram lançados no Brasil e a gente vai fazer o lançamento com o Manzini aqui em 5 ou 6 cidades em Portugal em outubro. Em outubro, o Manzini vai fazer o lançamento na versão portuguesa, que é bom. Fantástico. Boa, não sabia. Depois eu aviso. O Gabriel depois... Ok. Eu quero ir. Quero ir ver. Boa. Pronto, o Tony Fry também tem vários títulos muito relevantes, o Escobar com o Design for the Universe, aqui uma série e este mais antigo, mas também ainda muito relevante, sobre o perspectiva de design ativista do Fuad Luz. E é isso. Não sei, agora, por favor. Muito obrigado. Questões que tenham aí? Obrigada. Questões. Eu vou lançar a primeira. Eu vou vou para o outro lado para tu me veres. Espera aí. Está bem. Olha, uma coisa eles daqui vão ter um projeto que também vai envolver aldeias, não aldeias, mas vilas com baixa densidade populacional. A pergunta que eu ponho é, dado que tu lidaste muito com estas aldeias, qual foi o aspecto mais difícil de conseguir juntar a comunidade, de ser integrado, propor projetos? Como é que isso aconteceu? Eu vejo que é um processo que normalmente não é um fluido, não é? Não é uma coisa que acontece facilmente. Há algumas estratégias que tu aconselhas para juntar a comunidade, trabalhar com as comunidades? Sim. Eu acho que uma das coisas fundamentais e eu tive sorte que encontrei esta parceria com a Adirama. Eu acho que é muito importante ter alguém do território como interlocutor, ou seja, arranjar uma associação ou aquela pessoa da aldeia que conhece toda a gente, ou um pivô no terreno que permita fazer essa ligação, porque é verdade, às vezes as pessoas não ser muito simpáticas, participam, etc., mas às vezes há aquela coisa, umas mais inacessíveis ou umas que são mais distantes, pronto, que não se sentem tão confortáveis ou acham que é mais estranho. Isso eu acho que é mesmo, esse é assim, fundamental, é encontrar a pessoa certa para ser nosso interlocutor, depois conseguimos com o tempo ir ganhando confiança das pessoas e depois aos poucos também vamos alargando melhor esse contacto com as pessoas, mas ter um parceiro na aldeia ou no território acho que é muito importante. Sim. Diria que é uma coisa, a maior dica. Depois, outra
outra coisa, não é bem uma já devia um bocadinho do que estávamos a perguntar, mas a estar preparado para a mudança de planos total. Isso não é, nós estamos habituados como designers, eu, pelo menos, comentava, não é? Que é a coisa que nós projetamos, dizemos, quero fazer isto, quero falar com estas pessoas, elas vão me dar, a partir delas, eu já sei que elas, estou a pensar que elas me podem dar determinada informação, ou fazer determinada coisa, mas as coisas depois muitas vezes são muito inesperadas, as coisas mudam, os nossos planos temos que estar muito abertos e muito prontos para o plano B, para o plano C, para o plano D. Ok. Sim. Olha, tem questões, vocês vão ver um bocadinho neste campo, por isso é que eu estou, assim, coisas que possam eventualmente pensar, que possam ser úteis quem tem uma experiência de campo, não é? E sentiu essa pergunta, porque isto tem muito a ver com como é que eu entro, não é? Imagina, vocês vão trabalhar com as comunidades, precisam de, se essas o que a professora Ana disse, de arranjar alguém que seja catalisador ali local e que, enfim, consigam facilitar, ser um facilitador local para trabalhar. Mas não é tudo. Arranjar um espaço para trabalhar. Mas não é fácil. Também tem que se negociar. Pois, exato. A capacidade de negociação é muito. E lá está, e nessa questão de ser flexível. Depois outra coisa que cá também é útil às vezes nós temos muito o projeto, como, mais uma vez, nós sabemos o que é que queremos fazer, sabemos mais ou menos como é que devemos lá chegar, mas para uma pessoa que não está habituada a este tipo de coisas, pode ser muito abstrato o que nós queremos fazer. E também acho que é muito importante essa questão de levar qualquer coisa para as pessoas verem, nem que seja um esboço ou perceber, por exemplo, nesta coisa de Vidmonte que eu mostrei do Museu do Futuro, nós íamos entrevistar aquelas senhoras e explicávamos o que era o museu, mostrávamos as coisas de VR, nós estamos a fazer em realidade virtual, mostrávamos as máquinas de VR e mostrávamos, está a ver, vai ficar aqui com a fotografia, o seu vídeo, a sua história, vai ficar depois na internet, pode, enfim, pronto, é um bocado abstrato, não é? E por isso, ao entrar no centro, também se calhar é importante ter qualquer coisa para as pessoas verem, às vezes até, pronto, dependendo da situação e do que for, não é? Pode parecer um bocado básico, mas pode fazer diferença, que é às vezes uma coisa impressa, mostrar alguma imagem para perceber o que é que nós pretendemos ou o que é que queremos fazer, o que é que temos ali. Acho que isso pode ser relevante também. Sim. Mostrar algum trabalho, alguma coisa mais física, mais que eles possam perceber a lógica. Eu percebo que eles, quando nós falamos em design, para eles é chinês, muitas vezes, não é? Pois é isso. É isso. E se calhar às vezes as metodologias que nós vamos usar, em princípio, plano A, não é? Daquilo que queremos fazer, também ser explicado, também ser esquematizado. Eles perceberem que isto leva a isto e que pode levar àquilo, precisamos de apoio aqui, portanto, saberem esquematizar muito bem o raciocínio para se poder ter apoio da parte local, senão às vezes nós falamos uma coisa, eles não percebem e eles ficam fechados. Nós temos que desconstruir esta barreira. Eu não tenho um bocadinho, tive a sorte de acompanhar há algum tempo e eu sentia um bocadinho esta coisa de ir conquistando coisas. E isto é bom, porque nós temos sempre estratégias para conseguir conquistar, para que depois tenhamos resultados. Então, às vezes estamos a trabalhar e a coisa não sai dali, não sai da cepa torta. É desagradável. Portanto, temos a possibilidade, e um bocadinho como também foi aqui dito, temos plano A, B, C, D, quer dizer, não é? Portanto, isto não está a correr por aqui, vamos tentar por aqui, vamos tentar por aqui, vamos buscar alguém que nos ajude a motivar de um lado. Portanto, eu acho que tudo isto tem muito a ver com o trabalho de campo. Não há um modelo. O modelo é aquele que está. E a gente tem que tentar um modelo lá e trazer a inovação lá e eles perceberem o que é essa inovação. Até onde é que nós podemos ter um contributo ali. O caso dos projetos que vocês vão ter com as comunidades aqui, nestas aldeias aqui ao pé, vilas, aldeias, não sei, tem muito a ver também perceberem quem são as pessoas de lá que vos possam ajudar e que possam ser os vossos parceiros para a coisa se desbloquear, não é? É um bocadinho aqui que se estava a falar. Caso não existem estes parceiros ou que os próprios não deem importância. Estás a ouvir, Ana? Não consigo ouvir muito bem, desculpa. Eu só queria questionar, caso não exista parceiros ou a amostra onde a gente vai buscar esses insights, a gente
detecte que os mesmos não têm interesse ou desvalorizam um bocado a nossa metodologia, qual é que poderia ser outra estratégia de tentarmos encorajá-los a que valorizem, que lhes deem insights para a gente progredir com o projeto? Uhum. Pois, eu acho que às vezes isso acontece, sim, há pessoas que são mais distantes, talvez, se calhar seja também criativo nessa abordagem, ou seja, as pessoas reagem muito, pelo menos é desta experiência minha com estas aldeias, ok, sei que não, não é sempre igual, mas as pessoas reagem muito, muito bem a estas dinâmicas uma pessoa não quer participar, mas depois veio outra na rua a participar, já se interessa um bocadinho, já se aproxima. Por exemplo, aquele do Leme, vocês viram? Aquela peça que foi feita com a comunidade que o José António fez. Ao início, as pessoas ninguém aparecia. Nós fizemos uma data de cartazes a dizer, olha, venham participar, vamos fazer esta atividade juntos, etc. Divulgámos, a Câmara divulgou, as pessoas nas associações divulgaram, etc., mas ninguém aparecia, havia muito poucas participações. Então, o que é que foi a estratégia? Que até foi o José António que se lembrou, que é, nós estávamos todos, as pessoas estavam a trabalhar dentro da Junta de Freguesia, que era um espaço mais adequado, né? Tinha as mesas e tudo, mas não tá, como ninguém aparecia, fizemos as pessoas na praça. Então, a Susana foi para a praça, com a mesa, fizemos tudo, as lãs no chão, as coisas no chão, e então o que aconteceu foi que as pessoas passavam, havia umas que passavam, não queriam nada com aquilo, mas iam passando, depois olhavam, depois ficavam curiosas, depois aproximavam, depois uma vizinha começava a dizer qualquer coisa, ou seja, tentar dar assim a volta, tentando exemplificar de alguma forma, ou imaginem, não sei, estou aqui também a lançar ideias sem saber exatamente o que é que vocês pretendem fazer, mas imaginem que em vez de estarem se calhar a fazer reuniões com as pessoas, põem uma exposição, uma espécie de exposição na praça central da aldeia, ou do sítio onde há mais pessoas, com algum cartaz, algumas coisas a explicar o projeto. Ou há uma pessoa a falar na rua sobre aquilo. Sei, é um exemplo, mas há formas diferentes de fazer as pessoas estarem juntas umas com as outras e delas próprias começarem a falar sobre aquilo, em vez de ser, se calhar, uma coisa mais formal, como uma reunião, ou estar a tentar pronto, conversar diretamente com a pessoa. E mais uma vez, com essa dinâmica de ter alguém que seja mais próxima das pessoas. Vou dar também um exemplo. Naquelas de Monte da Páscoa, também havia pessoas que não queriam, pronto, que eram umas velhotas muito simpáticas, mas que diziam, eu não quero aparecer na câmara, não quero aparecer nos filmes, não filme, etc. Havia uma rapariga da Aldirama, que é uma miúda, pronto, desculpem, tem 20 anos, não estou, ela é super, super querida, tinha muito jeito para falar com as pessoas, e então era ela que os convencia. Antes de nós irmos, ela ia para lá, eu começava a falar com as pessoas, como eu vou falar, não quero aparecer, vai seguir, mostrar as histórias, depois pode mostrar as histórias aos seus netos, depois pode mostrar aos seus filhos, etc. Então, ela fazia essa preparação, muito lá está, da relação, criar confiança, criar, não é só fazer um pedido, é ter ali algum tipo de relação com a pessoa, e depois então nós, como equipa, chegávamos e fazíamos então as capturas e o trabalho. Mas pronto, acho que é muito isso de tentar ver com quem nós estamos a falar e tentar chegar de formas também mais particulares, mais adequadas a que aquela pessoa pode reagir melhor. Sim. Isso. Ana, eu tenho uma pergunta para você também. Sou Gabriel Patrocínio, sou professor aqui do Smart também. Esse modelo que você apresentou aí do design de comunicação, modo tradicional, e design de comunicação da inovação social, modelo dos círculozinhos, é seu? Você baseou isso em alguma coisa? Você construiu esse modelo? Sim, esse LEP faz parte das conclusões da minha tese e foi feito com base, pronto, na metodologia que eu utilizei, ou seja, na revisão da literatura, e fiz um estudo de casos múltiplos com 3 iniciativas portuguesas, em que observei então como é que o design de comunicação atuava e então mapeei daquela maneira. Eu não tinha percebido que era o Gabriel Patrocínio. A Paula Malamud é minha amiga. Ah, sim. Já agora estou interessadíssimo em conhecer a sua tese de doutoramento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu depois posso partilhar, claro. Sim. Obrigada.
Quando for, eu fico a saber e depois eu comunico. Para irmos todos assistir. Ainda não está Está bem, marcada? está bem. Ainda não está marcada? Não, não há de ser. Já tenho presidente de júri, mas o formato disse-me que deve ser fim de abril, início de maio. Está quase. Está quase, está quase. Está com uma Paula, aguardando agora É, a defesa. exato, deve estar quase. Vamos ser ao mesmo tempo, acho eu e a Paula. Foi falado aqui pela Ana uma coisa que tem a ver com o Borel. E nós vamos ter também o Rui Tomás, ele era o coletivo do Borel, também vai falar. Portanto, também é bom. Por um lado, esta coisa das aldeias de montanha, o produto tipicamente de lanche produzido ali, e um bocadinho aquilo que o Rui Tomás o que tem estado a fazer, que é trazer inovação até pelo Borel. Desde candeeiros, que é aqueles lácteos mais, sei lá. Painéis, aqueles painéis decorativos também, biombos, ele até ganhou Depois, que ele agora ganha um prémio, não é? 5 biombo. Essa O Rui coisa, Tomás foi. portanto, deixou de ser um produto para roupa, para se passar a ser um produto super diversificado. E aquele painel que a Ana mostrou, que é uma série de bocadinhos, se nós olharmos e tirarmos uma fotografia, vemos uma ovelha lá dentro. Portanto, aquilo está feito utilizando os cambiantes de cor, de modo a que quando tiramos com o telemapa da fotografia, vemos uma ovelha lá dentro. Também foi feito por ele. Exatamente. Aqui E o Rui Tomás foi até é, um dos oradores lá na Grand Talk. é, Ele tem um trabalho incrível. E esse concurso que eu estava a falar do Lens Design Award, eu depois, lá está, eu convido-vos mesmo a todos a participarem, porque quem sabe podem criar coisas relacionadas com o Lens, que é direcionado a estudantes e a designers também. Há duas categorias, por isso é. em maio, não é? Pelo que eu percebi, Era para ser em maio, nós estamos a ver se conseguimos adiar, porque isto lá está, um dos problemas do plano B, C e D, onde lidamos com organismos públicos, às vezes é difícil a coisa andar. E então, pronto, estávamos a tentar fazer o evento ainda em maio, mas estamos um bocadinho atrasados na programação e, portanto, se calhar vamos adiar. Mas o concurso vai ser lançado brevemente e depois há de ser só para ser, ou seja, termina em outubro, em setembro ou outubro, que é para dar tempo às pessoas participarem, obviamente. Nunca vai ser, o final do concurso nunca vai ser em maio, vai ser mais para a frente. ok. Mandas a informação que eu divulgo. Mande. Também quero. Acho O quê? já há aqui candidatos para o concurso. Lento. Boa. Boa. Ótimo. Mais questões? Alguém tem mais alguma questão? Fica tudo a mastigar a tua apresentação. Olha. Eu tenho. Posso? Me Pode? ouvem? Sim. Ana me ouve. Primeiro, agradecer a sua presença, né, e a sua linda apresentação. Obrigada. Eu Obrigada. queria lhe perguntar, assim, se você pegar um projeto, para eles terem noção de tempo, sabe? Quanto que é o tempo de idealização do projeto, costura dos parceiros, depois do projeto mesmo sendo realizado na comunidade né, assim, ou seja, e do projeto finalizado, assim. É só para entender quanto tempo e as pessoas, né, assim, os recursos que são necessários, tanto humanos quanto de equipamentos, na realização desses projetos em territórios. Sim, pois isso é uma excelente pergunta, porque de facto é uma diferença muito grande entre o que às vezes é um projeto também, mais uma vez, um projeto mais tradicional, ou de ateliê, ou de agência, etc., em que as coisas avançam rapidamente e nós temos que fazer um projeto num prazo muito mais curto. Aqui as coisas tendem a demorar mais tempo, portanto é uma coisa mais a médio e longo prazo, diria que médio, no geral, em que esse primeiro contacto, o nosso trabalho acaba por ser, às vezes, o lançamento, de pensar como é que pode funcionar a ideia, dos parceiros, etc., acaba por ser, se calhar, o que é mais célebre, porque pronto, só estamos dependentes de nós, nesse sentido, né?
depois, quando começamos a ir para o terreno, a tentar ativar os parceiros, tentar com que angariar as pessoas para participar, contactar, lá está, muitas vezes essas coisas em territórios, a maior parte das vezes são ligadas a organismos públicos, lá está, as juntas de freguesia, as câmaras, enfim, e isso complica imenso no timeline. Portanto, quando são projetos sempre de meses, eu acho que essa questão de encontrar os parceiros, fazer os primeiros contactos, às vezes, se calhar, demora um mês ou até mais para conseguir a participação das pessoas. Depois implementar, pronto, também pode ser uma coisa mais localizada, mas, sei lá, eu diria que uma coisa destas, por exemplo, lembro, nós ano passado começámos a planear isto sei lá, uns 4 meses de antecedência, e mesmo assim as coisas arrastaram-se imenso, mas foi uma coisa de 5 meses também. Portanto, nunca é muito menos que isso, né? Às vezes há coisas que até podem durar mais, mas é contar com esta questão há um bocado de entropia, não é? Que é uma pessoa que lança as coisas, depois as pessoas não respondem logo, depois ou há um parceiro que desiste, enfim, tem mesmo que contar com um timeline um bocadinho mais dilatado. Ok, obrigada. Nada. Obrigada eu. Alguém tem mais? Não, ninguém tem mais perguntas. Gabriel. Pronto. Ana, Bem, olha. estou-me a ver. Assim vejo bem. Boa. Olha, Ana, quero-te Obrigada. agradecer imenso teres partilhado aqui contigo o teu trabalho. Estou curiosíssimo e vou juntar o Gabriel. Agradece de joelhos. Tem que estar, senão não vem. Agradeço muito teres feito esta apresentação do teu trabalho. Eu acho que era muito pertinente tê-lo feito agora, exatamente porque eles também vão estar envolvidos numa coisa diferente, porque é com as comunidades, é com as câmaras e com as juntas de freguesia, portanto já há alguma facilitação nesse processo, mas pelo menos muita coisa que trouxeste aqui, de certeza são recados importantes para quem vai fazer o projeto. Olha. Boa, também fico curiosa. É que depois vocês vão ver o que é que eles vão fazer. Depois eu digo os resultados. Boa. Está bem, eu agradeço também muito, obrigada por me ouvirem, espero que tenha sido interessante e relevante, ou que tenha trazido algumas ideias, e depois também partilho a apresentação, se precisarem da bibliografia, dessas coisas todas, e qualquer questão também tenho o meu e-mail, se precisarem de alguma coisa, estou disponível. Muito obrigado. Obrigada eu, adeus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Beijinho grande. Um beijinho, obrigada. Miguel, Oi. agora pode parar a gravação Sim, senhora. e só